Então, vamos para a próxima pergunta. Beleza. Outra pergunta que, infelizmente, ainda há muita ignorância entre os cristãos brasileiros no tocante à soberania divina com relação às tragédias do sofrimento. Então, a pergunta é aqui simples. Quem causou a pandemia? Primeiro, o homem. Segundo, o diabo. Terceiro, Deus. E por quê? Certo. Há um sentido que a gente pode dizer que todos os três eles têm uma participação, sendo que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Há coisas tem um caso lá no Antigo Testamento em que diz que eu creio que é no segundo livro dos Reis, que diz que Satanás se levantou, segundo livro de Samuel, que diz que Satanás se levantou para tentar Israel. E incitou Davi a fazer o censo de Israel, contar quantos soldados tinham. Ele levou a soberba de Davi. O cronista, quando faz o relato, diz que foi Deus que se levantou contra Israel. Ou seja, um diz que foi o diabo, o outro diz que foi Deus. Como não pode se contradizer, a harmonização nos diz que Deus, na sua soberania, de uma maneira que não tira a responsabilidade de Satanás, permitiu ou usou ou fez com que o diabo agisse no coração de Davi. Então, como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. Ele vai para onde Deus diz que ele tem que ir e para onde Deus diz que ele tem que parar. E da mesma forma, tem muita coisa na Bíblia que é atribuída ao resultado da ação humana. O homem é responsável pelos seus atos e seus atos trazem consequências. E uma delas é o juízo de Deus sobre ele. Então, se a gente juntar todas essas peças de informação, o quadro que a gente tem é que não existe absolutamente nada que aconteça nesse mundo que não esteja debaixo do controle de Deus. Deus criou todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas. A pegada agora é essa, de uma forma que nós não sabemos, porque a Bíblia não explica. O fato de que Deus é soberano não exclui que Ele use meios, como, por exemplo, as decisões humanas e a ação do diabo, para atingir os seus fins. Então, no fim, vai ser o que Deus quis, mas de uma maneira em que o homem é participante, tem sua responsabilidade, e os poderes malignos, demoníacos também. E no final, Deus vai responsabilizar todos esses. Trazendo para a nossa situação, não tem como negar que uma catástrofe como essa tem a ação de Deus por detrás. Quem é que trouxe o dilúvio? Né, que destruiu toda a humanidade? Deus. Quem é que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi Deus. Quem é que mandava pragas constantemente contra a nação de Israel, praga de gafanhoto, epidemias e fomes, porque Israel havia desobedecido e quebrado a aliança? Era o próprio Deus. Quem é que disse, quem foi que disse assim, haverá terremoto, fome, calamidade, guerra, epidemias antes da minha vinda? Jesus Cristo. Então, não tem como tirar a soberania de Deus. Deus é soberano. As tentativas, Paulo, que o pessoal tem feito para livrar a cara de Deus de uma epidemia como essa, dizer que Deus não tem responsabilidade por isso, acaba tornando Deus um Deus minúsculo, um Deus fraquinho, do tipo assim, como a teologia relacional, que vai dizer assim, não, Deus não sabia que viria uma pandemia, e ele é impotente para deter a pandemia. Ficou pior, porque então por que vamos orar para ele? Se Deus não sabia e Deus não podia interferir, eu vou orar a Deus para quê? Eu vou pedir a ele para tirar a pandemia? Se ele não foi capaz de impedir, ele também não vai ser capaz de tirar. Então, qualquer outra solução diminui a grandeza do nosso Deus. Ele é misericordioso, a gente pode clamar para ele, a gente pode pedir para ele interferir, a gente pode pedir para ele livrar. Mas se ele não fizer, ele continua Deus e nós vamos continuar servindo. Mas diminuir a soberania dele, isso aí, o resultado vai ser pior. Até porque nós estamos vendo que essa pandemia ela tem tantos desdobramentos e ela está mexendo em tantas camadas da sociedade e quando você olha parece que ela é engenhosa, ela vem de uma mente inteligente. Então atribuir tanto poder, tanta sabedoria a Satanás ou ao homem é de fato diminuir Deus. Porque a gente começa a perceber que a pandemia parece que está cumprindo uma agenda
e ela tem uma pedagogia, ela tem uma lição que tá virando o mundo de pernas para o ar. E atribuir isso a Satanás é demais, né, reverendo? Mas você disse uma coisa aí que eu venho refletindo já há bastante tempo. Quando a gente medita nas implicações desse vírus, né, o que é que ele fez com a humanidade em 3 meses? Em 3 meses. Então, é complexo demais. Eu acho que a gente ainda não viu nem todos os resultados. A gente não tem ideia ainda de como isso vai mexer com a civilização, com o mundo conhecido que nós temos. E uma coisa desse tipo há de ter um Deus soberano, sábio e com propósitos de bênção para seu povo, de juízo para os ímpios também. Há um Deus que está se valendo de tudo isso para, como você disse, né, ensinar, didático, ensinar Sim. a igreja, chamar ao arrependimento, mostrar a fragilidade do homem. E, enfim, são tantas lições que não dá nem para a gente esgotar, né? Amém. A única pergunta. Perfeito.